Meus caros, eu sou um defensor da pauta da mulher. Eu sou um homem que tem um nojo, né, de homens que agridem mulheres. Eu penso que a gente precisa cada vez mais dar espaço para as mulheres. Aliás, garantir o que é de direito delas, né? E penso que as mulheres não merecem serem homenageadas somente no dia 8 de março. Elas precisam muito mais do que homenagens, né, e flores e coisas bonitas do Dia da Mulher. Elas precisam de respeito, mas respeito mesmo, muito mais do que palavras bonitas. Então merece, inclusive, ser alvo de políticas públicas. Uma delas é a questão do feminicídio e de como essas medidas protetivas da Lei Maria da Penha parecem serem ineficazes para combater o assassinato das mulheres brasileiras. Portanto, está aqui alguém que defende essa pauta, né, e que tem uma visão progressista. Eu não sou como os que defendem a família, cidadãos de bem e que atacam mulheres, né, como é o caso do futuro presidiário Jair Bolsonaro. Mas eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, que existem mulheres que vão contra a bandeira, contra essa pauta, e que se dizem defensores dos direitos da mulher. O Márcio Smelling foi vítima de uma tramóia feita, né, por um grupo de mulheres e que envolveu, né, outras mulheres da família do Márcio Smelling, né, que ele provou, inclusive, que estava sendo injustiçado. E, infelizmente, as denúncias, elas têm as denúncias verdadeiras e as falsas. E o que depõe contra a pauta da mulher, contra a violência contra a mulher, contra o assédio, contra o abuso, é exatamente denúncias que têm, né, esse cunho de não ser verdadeiro. Então, o caso do Silvio Almeida é, para mim, um caso bastante interessante, como talvez uma confirmação do que aconteceu com Márcio Smelling. Inclusive, a mesma revista Piauí, os mesmos agentes, e a dona Aniele Franco, que só é alguma coisa politicamente falando, porque tem o mesmo sobrenome da sua irmã assassinada, né, no Rio de Janeiro, que é uma ministra com zero relevância no governo, porque suas atitudes, seu trabalho como ministra é irrelevante, não acrescenta em nada. É a autora aquele célebre momento em que vamos, né, tirar o termo buraco negro, porque buraco negro, o termo é racista, que se preocupa com isso. Mas eu não vejo a Aniele Franco se preocupar com a violência contra a mulher, e no caso, contra a mulher preta, que também sofre muito, né, e que tem geralmente, né, uma fragilidade social maior do que mulheres brancas, mas mulheres brancas que sejam da classe alta ou da classe baixa, ou mulheres pretas das periferias, todas elas merecem um olhar humano, independente da cor de pele, mas a gente tem que entender que existem especificidades e emergências maiores. Eu não vejo a dona Aniele Franco propor um programa, né, não é de governo, mas de estado de ação permanente contra uma série de coisas que realmente nós precisamos debater. Como, por exemplo, né, ainda nós temos
né, uma questão de inferioridade de salários para pessoas em determinadas condições. Mulheres que ganham menos que homens, mas que fazem o trabalho até melhor que homens. Negros, né, que estão em subempregos no Brasil afora. Mas isto a dona Aniele Franco não fala. Isso a dona Aniele Franco não toca, porque na verdade Aniele Franco, Me Too Brasil e outros tantos são na verdade oportunistas. Isso mesmo, eles se valem da dor do outro para se promoverem politicamente e não promover uma única política de fato concreta para as questões de direitos humanos, do direito da mulher, do direito dos negros, dos direitos indígenas, dos direitos das minorias. Veja bem, o trabalho do Silvio Almeida é um trabalho consolidado, é sólido o trabalho dele, teórico e efetivo. É um homem importante que teve, né, a sua imagem arranhada por conta de uma pessoa que nada acrescenta. É uma figura tóxica, é uma figura com todo o devido respeito que não merece que a gente dê ouvidos. Mas nós temos que falar e citá-la e dizer o seguinte, que Silvio Almeida, sim, ele está sendo alvo de racismo, provavelmente por aqueles que dizem que combatem o racismo, ao colocá-lo, né, como um homem que, né, é um tarado sexual, né, com aquela imagem construída de que o negro tem que ser um homem viril, um homem que, né, tem toda aquela construção no imaginário da nossa sociedade, né, do homem negro, viril e indomável, sexualmente falando. Ou seja, reforça todo um estereótipo que só atrapalha. Aliás, figuras como Aniele Franco, esta gente toda não me representa e não ajuda em nada. Talvez eles calados que ajudaria, porque gente como eles são tão nefastos quanto os Nicolas, quanto os Bananinhas e Bolsonaros. As suas falas não representam a realidade dos fatos.